Eu vou pedir só para que os pais fiquem em pé. Só os papais aqui presentes. Olha que grupo bonito de homens que nós temos nesta igreja. Muito bem. Alguns pequenininhos, alguns bem grandes, a maioria com uma barriguinha avantajada, símbolo de sabedoria. Outros barbudos, representando a sabedoria profética. Mas cada um de vocês, irmãos, são bênçãos na vida desta igreja. O nosso carinho, o nosso amor a cada um de vocês, que vocês sejam sempre abençoados pelo Senhor. E que a descendência de vocês possa ser abençoada sobre a face da terra. Esse é o desejo da nossa igreja nesse Dia dos Pais, e queremos realmente honrá-los, deixando vocês em pé. E agora eu quero pedir para que as esposas, os irmãos em Cristo, as irmãs que estão próximos de vocês, dêem um abraço carinhoso em nome da nossa igreja. Vamos abraçá-los agora. Vamos abraçar esse grupo tão bonito, tão especial, esse grupo de homens tão abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, queridos. Vocês são bênçãos muito grandes na vida desta igreja. Eu quero agradecer ao Ministério Infantil de nossa igreja, que preparou um café da manhã muito gostoso para a maioria de vocês. Um tempo muito gostoso. Eu pude passar por 2 grupos diferentes para agradecer. Vocês podem se assentar, queridos. Uma honra muito grande poder tê-los aqui. E eu queria que você, papai, abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 38, verso 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, o versículo de número 19. É aquele texto conhecido das Escrituras, em que o profeta está razoando com Deus, dizendo que na sepultura não existe louvor e adoração. Mas ele arremata nesse texto, dizendo estas palavras tão bonitas, e que deve servir de herança e de inspiração para todos os pais que aqui estão. Eu vou pedir para que todos os papais leiam comigo o texto que diz, vamos lá, papais? Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Eu acho que a gente pode fazer melhor, não é? Obedeça a vírgula para termos uma leitura e uníssono perfeita. Vamos lá? Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. A paternidade, ela é exaltada nas Escrituras Sagradas. Aliás, o Antigo Testamento começa com uma sociedade patriarcal. O Novo Testamento, depois de uns 300 anos, há um viés maternal na família, e a mulher é colocada realmente num lugar de destaque, principalmente depois da chamada no mundo católico a Assunção de Maria. Mas a sociedade sempre foi patriarcal. Os pais repousam sobre os ombros dos pais o vínculo de paternidade e representatividade do próprio Deus sobre a face da terra. É interessante ver o viés bíblico, principalmente no Antigo Testamento, onde a paternidade é comparada à paternidade celestial. Sempre os homens que Deus usou sobre a terra foram pessoas íntimas de Deus e, portanto, representantes de Deus na face da terra, como todo homem deve ser. Agora, hoje, quando se discute paternidade, é um negócio muito complexo nos dias atuais. Nesses últimos 15, 18 anos, houve o empoderamento das mulheres. As mulheres ficaram poderosas. E parece que o gênero masculino se tornou subalterno nesta sociedade. E eu sei que as mulheres precisam ser exaltadas. Somos contra qualquer aspecto de violência contra a mulher. Isso está
no DNA da nossa igreja e da nossa fé. Mas está acontecendo uma coisa muito interessante. As mulheres estão ficando tão dominantes, que elas estão até morrendo do coração mais cedo. Está invertendo. As mulheres estão morrendo mais rápido. Por quê? Porque elas estão tomando conta de tudo. O pedido que eu quero fazer nesta manhã a vocês, meninas, é que mesmo vocês sendo empoderadas, tendo os mesmos direitos que os homens, fazem bem em ter isto, por favor, dentro da sua família, respeite a ordem que Deus estabeleceu. Pelo fato do homem ter sido criado em primeiro lugar, o homem deve ter a primazia da liderança. Todo homem é um sacerdote dentro do lar. Mas hoje as mulheres querem ser a quarta pessoa da Trindade. E querem dominar os homens. Não faça isso. É importante isto, para que principalmente os seus filhos homens vejam na paternidade um desejo de imitação. Há um enfraquecimento do vínculo masculino, e a gente pode até discutir emocionalmente a ascensão de todo o homossexualismo como está acontecendo nos dias atuais. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje é dia dos pais. Mas, queridas irmãs, por favor, fiquem nos seus lugares. Vocês não são a quarta pessoa da Trindade. Deixe esse homem liderar o seu lar. Deixe esse homem segurar o guarda-chuva que abençoa a tua vida, que cuida de você, que cuida da sua descendência. Por favor, não se estressa como vocês têm se estressado. A mulher hoje tem brigado por coisas muito pequenas. E por outro lado, parece que os homens têm dado um passo para trás. Para não ter atrito, para não ter confusão em casa, ele dá outro passo para trás. Daqui a pouco as mulheres estão insatisfeitas, ele dá outro passo para trás. E daqui a pouco a gente não consegue mais ver liderança espiritual dentro dos nossos lares. Por favor, homem, lidere. Você que é pai, você tem uma responsabilidade, porque a tua vida é passageira e o texto de Isaías diz que você vai morrer. E qual o legado que você vai deixar? Talvez você tenha alvos financeiros nobres para deixar a sua família bem, tudo certo. Mas qual o legado espiritual que você vai deixar para as futuras descendências? Muitos de nós estamos tão preocupados com esse mundo que nos esquecemos de uma herança espiritual que devemos deixar para os nossos filhos. Queridos pais, lembre-se, se você for um homem de oração, você será lembrado como um homem de oração. Se teus filhos te verem de joelhos, orando, eles vão levar na memória que o pai era um homem de oração. Lembre-se que se você for e sentar ao lado do seu filho na hora de dormir e contar uma história bíblica, você será lembrado como um homem que passou para as futuras gerações os princípios da palavra de Deus. Se você não ora pelos teus filhos todas as noites, você jamais será lembrado como um homem espiritual. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Dias atrás, pegando a pastores, eu perguntei quantos deles oram com os seus filhos à noite. Fiquei assombrado, porque se os pastores não fazem a lição de casa, o que dizer dos membros da nossa igreja? É uma pena. O profeta Isaías, nesse momento, ele fala a respeito do poder da paternidade. E ele diz claramente que os pais vão fazer notória a verdade e a fidelidade de Deus para as futuras gerações. É muito simples entender o texto bíblico. Quando ele arrasou com Deus dizendo que os mortos não podem te louvar, mas os vivos, somente os vivos, eles te louvam, como hoje estou fazendo, diz o profeta. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos ou às futuras gerações. Parece que contar é o aspecto mais vigoroso da paternidade. Não é contar dinheiro, não é contar números, é contar a fidelidade de Deus às futuras gerações. E hoje poucos homens contam a fidelidade de Deus à futura geração. É como se fosse uma equação matemática. Parece que nós temos que somar
no poder da paternidade, nós precisamos somar louvor ao Senhor. Precisamos acrescentar louvor à nossa vida. Os pais devem ser mais agradecidos a Deus por suas famílias, por suas vidas, e dizer de maneira explícita isso diante da sua descendência, agradecendo a Deus por tudo que você possui. Nós temos que ser pessoas agradecidas. Quando somarmos na nossa paternidade louvor, os ouvidos pequenos vão crescer espiritualmente, em gratidão diante de Deus. Mas hoje em dia nós não fazemos mais isto. Nós estamos simplesmente informando lutas e dificuldades. Porque no fundo, a carga de ansiedade é tão grande na vida de um homem hoje, que ele chega em casa cansado, abatido, cheio de pressões, e é isso que ele passa para a futura geração. Uma pena. Um pai deve ser sempre agradecido pelas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Lembra vocês, pais, se vocês não agradecerem a Deus por pequenas vitórias, jamais vocês vão celebrar com seus filhos grandes vitórias. Como é bom a gente poder agradecer por pequenas coisas que nos acontecem. Um livramento, a bênção de reencontrar um amigo, a alegria de vivermos mais um dia da nossa vida, de termos trazido sustento para o nosso lar, de poder chegar em casa e dizer como eu fico feliz de estar no nosso lar, como eu gosto de estar nesse lugar. Puxa vida, eu vou sentar na minha poltrona predileta, e eu quero agradecer a Deus pela minha esposa e pelos meus filhos e pelo lar que nós temos. Parece que quando há esse sentimento de gratidão e menos murmuração, parece que nós deixamos um recado de fidelidade para as futuras gerações. Eu preciso somar louvor a Deus, somar louvor. E se você é um pai que reclama muito da vida, tome cuidado, seus filhos vão ser reclamões, porque uma criança só pode dar o que ela recebeu. Eu espero que destes pais que ficarem em pé, agora há pouco, todos os filhos possam dizer: eu tenho um pai, ele não é perfeito, mas é um homem que realmente reconhece a fidelidade de Deus sobre a vida do nosso lar. Em pequenos detalhes, numa oração. Como é bonito quando um pai reparte com os filhos a oração e ele diz: eu quero orar agora. Eu quero agradecer a Deus pela nossa família, por essa refeição. Como nós deixamos um legado de fé para as futuras gerações. Nós estamos com isso expandindo o poder da fidelidade através da nossa paternidade terrena. Mas eu tenho que fazer isto aparentemente diariamente. Tanto a língua grega quanto a língua hebraica, ela traz consigo o poder do verbo. Eu vou fazer isto todos os dias da minha vida. Parece que este vínculo de paternidade é mesmo diário. Eu não invisto na vida do meu filho de vez em quando. Todos os dias eu estou investindo na vida dos nossos filhos. Você é um pai que gosta de elogiar os seus filhos? Geralmente a mãe é toda coruja, não é? Já viu mãe falando da beleza dos filhos? Eu até brinco com vocês sempre. O menino é feinho. E ele diz: mãe, eu estou bonito, você está lindo, meu filho. Você é a pessoa mais linda, você é o meu Brad Pitt. Mas para sair um louvor da boca do pai, o pai é muito rigoroso com um filho. Quer que ele seja perfeito, mas esquecemos de elogiar. Multiplique possibilidade de fidelidade, elogie mais. O elogio de um pai tem um poder incrível sobre a vida dos meninos e das meninas. Você, pai, não se esqueça que a sua filha menina precisa demais dos teus elogios. Como você está linda! Mas você está vestido como uma princesa. Um dia você vai se casar comigo. Enquanto elas são pequenas, elas garantem que isto vai acontecer. Mas logo depois somos traídos. Puxam o nosso tapete. Mas a gente não se importa,
porque elas sempre vão ser as meninas do nosso coração. Como há poder na boca de um pai. Sabe o que significa para um menino o elogio de um pai? Quando um pai diz: filho, eu tenho muito orgulho de você. Você não sabe, pai, o poder da construção interior que existe no poder das tuas palavras para a vida de um menino. Mas muitas vezes estamos correndo tão rápido nessa vida que nos esquecemos de somar, esquecemos de multiplicar possibilidade no que diz respeito à fidelidade do nosso Deus. Enquanto Deus está dizendo: olha, lembre-se que os vivos me louvam e aquilo que vocês hoje fazem para mim, como pais, vocês contam à futura geração a minha fidelidade, e seus filhos vão guardar na sua alma a minha fidelidade e o meu amor. Parece que todo pai, exercendo a sua paternidade, ele precisa aprender a repartir esta fidelidade com os seus filhos. Parece que é a conta de dividir, a gente soma, a gente multiplica, e agora a gente também divide com os nossos filhos. De que maneira dividimos isso com os nossos filhos? Quando contamos para eles a fidelidade do nosso Deus. Eu gosto sempre de dizer que anos e anos atrás, nós recebemos em nossa igreja o pastor Davi Merck. E o pastor Davi Merck, que hoje é o pastor titular da igreja de Atibaia, primeira igreja batista de Atibaia. O pastor Davi Merck aprendeu e ensinou para nós que nós deveríamos comprar uma pequena prateleira, daquelas bem fininhas que a gente coloca na prateleira, que a gente coloca na parede, aquelas bem fininhas mesmo, que de decoração, para colocar pequenas coisas. Deveria ser no formato de uma casa. E naqueles quadradinhos pequenos que ficam ali, cada vez que a família vive um momento grande, nós temos que colocar ali alguma coisa. Então dizia ele: filho meu quebrou o braço. A família toda ficou preocupada por causa do braço quebrado. Foi arte. Mas a gente fez de massinha um gessozinho quebrado e colocamos ali para ficar um memorial. Ele disse: fomos livres de um acidente de carro. Eu peguei uma miniatura de carro e coloquei na outra prateleirinha para contar para os meus filhos e para os meus netos a fidelidade do nosso Deus maravilhoso. Quando eles trocaram de igreja, quando eles fizeram uma viagem, coloca uma pequena fotografia naquele quadradinho, naquele mural que fica na sala, para que seja um memorial para as futuras gerações. É assim que a gente conta a fidelidade do nosso Deus. Porque a maior capacidade que nós temos é de esquecer as coisas. Parece que nós temos que lembrar às futuras gerações o que o nosso Deus Todo-Poderoso fez. Uma das outras maneiras maravilhosas de nós fazermos isto, além da sugestão do pastor Davi Merck, sabe o que é? É antes de dormir, contar uma história. Conte uma história bíblica, mas conte uma história sua. Conte uma história sua. Nessa semana passada eu contei para os meus netos, quando eu quebrei aqui o queixo. Eu sou cheio de cicatriz. Mas eu contei o que eu fiz, qual a arte que eu aprontei, e levei 5 pontos aqui debaixo do meu queixo. Eles adoraram isso. E na mesma hora disseram: conta mais uma. Cada vez que eu digo que Deus cuidou de mim e abençoou a minha vida, eu coloco o princípio da fidelidade de Deus no coração das futuras gerações. Pais, por favor, contem mais as suas histórias. Aliás, o maior método hoje de comunicação não é mais slides dos grandes preletores. São as histórias que eles contam para ilustrar a vida. Seja um contador de histórias. Tá bom? E quando a história for com ezinho, uma história fictícia, faça questão de dizer que eu vou contar uma história para vocês. E sempre as crianças perguntam: essa é de verdade? Por favor, seja verdadeiro. Não seja hipotético, seja verdadeiro. Mas me parece que a paternidade, por último aqui, dá a ideia da gente diminuir na nossa vida
reclamação e acrescentar realmente, tirar a ansiedade do coração dos pais e realmente a gente dizer: eu quero fazer notória na vida da minha descendência que Deus é fiel. Os pais andam muito ansiosos, muito ansiosos. Não é fácil ser homem nos dias de hoje. Talvez o lugar mais difícil na família hoje é ser um homem, ser um pai na família atual. As pressões são as mais fortes do mundo. E parece que é nesse contexto que Deus escolheu esta nossa geração, de nós homens que acabamos de ficar em pé agora há pouco, para estarmos desenvolvendo em nós o sentimento de fidelidade. Irmãos, nós somos passageiros, a nossa vida é passageira, mas nosso Deus é eterno. Traga o eterno para a sua paternidade. Porque nós pais ficaremos com tudo efêmero na nossa vida se não trouxermos a fidelidade de Deus para dentro do nosso lar e do nosso relacionamento com os nossos filhos. Sempre relembrando a eles o quanto que Deus é fiel. Naturalmente, temos facilidade hoje de dizer que Deus é fiel. Mas o que eu estou tentando dizer nesse último ponto é que você precisa ser fiel a Deus e ser fiel também à sua descendência. Há um fracasso no gênero humano. Os homens hoje não querem mais assumir a sua paternidade. Nós precisamos assumir e dizer: eu tenho orgulho de ser esposo da minha esposa e pai dos meus filhos. Eu tenho orgulho desse lugar onde Deus colocou. E para isso, provavelmente você tenha que ter no teu coração e na tua vida corredores da tua alma cheios de fotografia. Da mesma forma que nós penduramos fotografias por tudo quanto é canto da nossa casa, um pai deve ter na sua alma, nos corredores interior da sua vida emocional, muitas fotografias. E o que vamos fotografar? Vamos fotografar momentos da nossa vida. Momentos que a gente não esquece jamais. Momentos onde pudemos ver o quanto Deus foi bom e o quanto que a sua fidelidade dura para sempre. Porque todo o restante vai passar. E na sepultura, como diz o versículo anterior, não há louvor. Sabe quando há louvor? Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos liderando os nossos lares. Aí sim nós podemos louvar. E é claro, há muitos pais que são muito severos, carrancudos, acha que sendo duros com a sua descendência vai se conseguir melhor efeito. A brandura de um pai é confundida na Bíblia com a severidade e a disciplina de um pai. Sempre na Bíblia, amor, ternura e severidade andam juntas. Somos tudo isso ao mesmo tempo. E precisamos encarar a paternidade como sendo um privilégio que Deus nos concedeu. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, nós seremos pais para sempre. Há aqueles que enfrentaram o fortúnio de ver o fracasso do seu casamento. Ele pode não ser mais o esposo de alguém, mas ele continua sendo o pai de alguém. E isso se estabelecerá para sempre. Porque a paternidade é patenteada nas Escrituras Sagradas. É por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar, ele disse que nós deveríamos nos dirigir ao Pai Celestial, dizendo sempre a mesma palavra: Pai nosso, que estás nos céus. Mas todo aquele que diz Pai nosso que está nos céus, tem diante de si a representação de alguém que é parecido com Deus, não na sua essência, mas na sua lembrança. Alguém que é amoroso, alguém que é provedor, alguém que é cuidador, alguém que acredita, alguém que anima, alguém que respeita, alguém que cuida, alguém que reparte, alguém que ensina a multiplicar, ensina a somar, ensina a dividir,
Essa é a figura paterna. Esse é o virtuosismo da nossa vida. E eu sempre peço a Deus que eu nunca fracasse nessa área, com nenhum dos meus filhos. Porque o dia que eu fracassar, provavelmente eu perca a autoridade de estar nesse púlpito para ensinar. Porque antes de receber de Deus o ministério desta igreja, eu recebi o mais nobre ministério que Deus me deu na face da terra. O meu primeiro ministério é a minha família. Depois vem vocês. E nunca confundi isso na minha vida. Meu ministério principal é a minha família. E depois é a minha igreja, que Deus me concedeu. Porque o dia que eu confundir isto, provavelmente eu tivesse perdido os meus filhos. Se hoje eles estão firmes com Deus, é porque eu nunca inverti. Eu sempre coloquei as coisas no lugar, zeloso de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Eu não nasci dentro da igreja. Eu, na verdade, me converti depois. E estou querendo aproveitar cada instante que Deus me concede para abençoar a vida de muitas pessoas. Agora, eu tenho procurado fazer a lição de casa, nem sempre é fácil. Principalmente quando meus filhos dizem assim, pastor, aí a coisa fica feia. Minha esposa quando diz assim, pastor Wagner Vailate, aí ficou feio de tudo. São lembranças notáveis de que talvez eu esteja se esquecendo de exercer a paternidade. Porque a paternidade nesses dias é necessária. Sabe como eu percebo isso? Quantas das nossas crianças passam pelos corredores e vão lá para dizer, pastor, me dá um abraço e me dá a tua bênção, pastor. E quando eu abraço e abençoo, digo que Deus abençoe a sua vida. Alguns deles eu percebo que não quer me largar. Parece que o abraço do pastor é o abraço que está faltando nas famílias. Por favor, pais, abracem mais. Fique mais descalço. Brinque mais com a sua descendência. Não leve tua vida tão a sério. Aproveite teus filhos e teus netos. Porque na sepultura para onde vamos, não há louvor, não há adoração, não há família. Mas enquanto estivermos vivendo, vamos aproveitar esse momento virtuoso que Deus nos concede. Como é gostoso a gente poder também ser um pouco pai dos seus filhos. Como é gostoso que professores são um pouco pai dos seus filhos. Como se fosse uma divisão de possibilidades. Igreja e famílias. É isso que acontece. Porque eu quero dizer a todos vocês, pais, não sejam inocentes. Quando você briga na tua casa, a gente fica sabendo aqui na igreja que você brigou. Às vezes você passa pelo corredor e parece que está tudo certo. Mas as professoras do Ministério Infantil sabem que você brigou, porque na hora de pedir oração, vamos orar, tem algum pedido? Eu quero pedir para que meu pai não brigue tanto com a minha mãe. Ora pelo meu pai, porque meu pai é muito bravo, viu, tia? Ele bate muito na gente. E os recados são dados. E a gente descobre claramente que somos humanos, estamos todos no mesmo barco, mas precisa ter uma consciência a respeito do grande valor da paternidade nos dias atuais. Sermos pais é um dos grandes privilégios que Deus nos concede sobre a face da terra. Eu, particularmente, eu não vi a hora de ser chamado de pai. Tivemos a nossa filha, e ela aprendeu a falar. Mas a primeira palavra que ela aprendeu a falar não foi pai.
foi mãe. Falei, para o próximo eu vou caprichar mais. Na segunda filha nossa, a primeira palavra foi pai. Aí eu olhei para minha esposa e falei, você perdeu dessa vez. Na vida do meu terceiro filho, a palavra foi pai. Mas irmãos, tem que ver que lavagem cerebral eu fiz. Eu brincar com eles, levantar e dizer assim, papai, 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 tentando impregnar na alma. Porque o maior privilégio que Deus me concedeu é ser pai. Mas nada se tornou mais forte e poderoso do que eu ser chamado de avô. Que privilégio. Aquelas criaturazinhas pequenininhas me chamando em russo de Dido, de avô. Que privilégio. E agora o menorzinho, o Theo, diz assim, sabe, Dido, aqui na América eu tenho que chamar de Daido. Falei, não importa, pode até me chamar de doido. Porque eu quero viver a exuberância, a beleza da paternidade. Porque quando os filhos nascem, o nosso compromisso de paternidade é autenticado. Quando os nossos netos nascem, nós colocamos a paternidade ao quadrado. E aí, nesse momento, a gente pode dizer diante de Deus e dos homens, eu sou um homem abençoado. Não por mim, mas porque Deus é fiel. E enquanto eu tiver fôlego na minha vida, eu vou adorar esse Deus e vou contar às futuras gerações a grandeza do nosso Deus e as suas maravilhas. Porque da parte de Deus eu sou um contador de história para as futuras gerações. Naturalmente, para muitos pais hoje a paternidade é algo pesado. Não para nós que cremos em Jesus Cristo. Para nós é oportunidade de privilégio. Privilégio incríveis. E depois desses anos todos, boa parte dos pastores mais jovens, que a gente de alguma forma pôde influenciar, de alguma maneira, quando escreve para nós, diz assim, pai, e a gente ganha outros filhos, no reconhecimento carinhoso, de que ser pai é um privilégio muito grande. Concluo dizendo a você, papai, para que Jesus Cristo não tivesse nenhuma dúvida o que significa maternidade e paternidade, Ele veio ao mundo, se encarnou, se fez homem e teve um pai e teve uma mãe. E Jesus Cristo respeitou tanto o seu pai terreno, quanto respeita o Pai eterno. Tanto é que no momento de morrer pelos nossos pecados, Ele era o primogênito. Segundo a tradição judaica, Ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe, uma vez que seu pai já havia falecido. No momento mais dolorido da sua vida, Ele não se esqueceu da sua mãe, porque naquele momento, Jesus não estava exaltando apenas a mãe, a qual Ele não queria que fosse para a porta da cidade para pedir esmolas, porque na descendência judaica só o filho primogênito tem o dever de cuidar da sua mãe, principalmente depois do falecimento do pai. Era muito comum ver mulheres pedindo esmola na porta da cidade, mas a mãe de Jesus não podia pedir esmola. Por isso, Jesus Cristo escolheu um discípulo bem jovem, João, e naquele dia pediu: João, meu amigo, receba ela como tua mãe. E disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus não estava exaltando apenas a maternidade, Ele estava exaltando a paternidade
porque ele sabia que seu pai já havia partido. Pode ter a certeza do que eu digo. Se existe alguém que respeitou um pai na terra, esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo, para nos deixar o caminho a seguir. Aliás, ele foi o especialista nisso. Quando perguntaram para ele por que ele veio a existir, por que ele veio ao mundo, ele disse simplesmente isso: para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. A paternidade é realçada nas Escrituras, nas páginas da história da humanidade, mas é também realçada lá no seu lar. Afinal, hoje seus filhos vão se levantar e vão dizer: papai, eu te amo. Aproveite esse momento, ocupe o teu lugar, e fazendo todas as contas de somar, multiplicar, dividir, diminuir, mas assuma a sua paternidade como sendo um privilégio, porque o maior valor de um homem não está no império que ele constrói, mas está na família e na construção emocional e espiritual da sua descendência. Lá está a maior herança que nós podemos deixar, porque a maioria dos homens que estão construindo impérios sobre a face da terra se esqueceram da sua família, mas nós cristãos não, nunca nos esqueceremos. Deus pode nos dar oportunidade, riquezas e privilégios, mas o lugar que a gente sempre quer voltar é para o nosso lar, e lá eu sou o super-herói. Toda a companhia Marvel, ela faz uma pausa quando eu chego no meu lar, porque lá eu sou mais do que um homem de ferro, mais do que um homem de aranha que se multiplica para poder salvar o mundo, mais do que um super-homem, mais do que tudo que a gente possa imaginar. E a gente tem certeza disto quando você se encontra com crianças órfãs que não têm um pai. Quero lembrar que hoje o coral da África estará aqui cantando. Boa parte destas crianças na África não tem mais os seus pais. Hoje não tem como dizer: parabéns, papai, porque eles já partiram. Mas eles têm nesta noite o motivo de louvar e adorar, porque eles encontraram em Jesus Cristo o substituto ideal para a paternidade que faltou sobre a face da terra. Por isso não perca hoje à noite, porque as crianças da África irão adorar o nosso Deus, e você será convidado a celebrar. Por favor, receba os elogios desta manhã, mas corra para esse santuário para pegar um bom lugar e tirar as suas fotos, porque teremos o privilégio de ver esse grupo musical que anda pelo mundo e estará esta noite em nossa igreja. Mas quando eles estiverem cantando, procure perceber quantos deles não têm mais os seus pais. Quem sabe nesta noite você possa pensar na possibilidade da adoção, porque a adoção adoçam a paternidade de qualquer papai. Se há um lugar no teu lar, adote. Vale a pena. Se você tem essa condição, faça isso, porque adoções sempre adoçam. Quem sabe você possa ser o pai de uma criança que perdeu o seu, não para substituirmos, mas para acrescentarmos algo na vida desses pequeninos. Nessa semana tenho orado pela Síria. Só na Síria calcula-se que haja aproximadamente entre 350 mil e 480 mil órfãos. Como será reconstruir uma nação depois da guerra? Sem paz, sem exuberância da paternidade. É um desafio muito grande. Vai ser difícil reconstruir. Mas no mês que vem, a nossa igreja vai construir pelo menos uma casa da Síria, para levar o nome de Boas Novas, para abraçar uma família que perdeu um pai.
A gente fala disso no mês que vem. Vamos orar.